E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Voltei, como prometido, e hoje nós vamos falar do tema 2, que é mercado de trabalho versus o nutricionista. Parece uma guerra, né, gente? Mas não, não é uma guerra. Só, claro, temos algumas dificuldades aí. Então fica até o final, prometo que você vai gostar desse vídeo. Não esquece de se inscrever, de curtir, tá bom? E compartilhar com quem você conhece que precisa ouvir sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui eu deixei anotado justamente algumas perguntas que pode ser pergunta de vocês. Lembrando que hoje o meu nicho principal é nutrição esportiva, tá? E clínica. Eu vou colocar para vocês aqui essas duas áreas em especial, mas também vou falar de mais algumas outras para vocês entenderem a dificuldade do mercado para cada uma delas, tá? Primeira pergunta: me formei. E agora? Onde ir para buscar emprego? Primeiro escolha a área a ser seguida? O que eu tenho que fazer? Gente, é o seguinte, você já tem que estar com o seu nicho de atendimento definido, ou pelo menos pré-definido, tá? Se você for atuar com esporte, você já consegue atuar como autônomo. Só que você precisa ter networking, certo? Que hoje nada mais é do que você ter acessibilidade às pessoas, é, ter amizades, né, no seu ciclo de trabalho, nessa área mais empresarial, para você fechar parcerias com as academias, por exemplo, que tem muito esporte, né? Já se você quer clínica, você tem que ter um network com pessoas que tenham acessibilidade a hospitais e clínicas, né? Ponto. Aonde que eu vou buscar o primeiro emprego de nutrição? Gente, nutrição clínica, já vou deixar bem claro. Como era o meu nicho inicial, a minha escolha inicial, eu falo para vocês com propriedade. Gente, o estágio de nutrição clínica já é difícil. Imagina só o emprego. Hoje a nutrição, gente, ela é uma medicina. Então, as empresas não contratam com tanta facilidade o nutricionista pelo seu currículo. Hoje, a maior parte dos nutricionistas são contratados pelo networking, por alguma indicação, né? Então, para a nutrição clínica, há uma certa dificuldade se você não tiver pessoas conhecidas envolvidas nessa área, tá? Isso não significa que seja algo impossível, senão não existia o processo seletivo para nutricionista clínico pelo currículo, né? Pelas plataformas que fazem contratações, tá? Mas o que eu quero explicar tem sim sua dificuldade, tá bom? A nutrição clínica, ela precisa um pouquinho mais de delicadeza nos processos, porque a gente está falando de cuidar de pessoas, né? Saúde, a pessoa já está acamada, já é uma pessoa que precisa de uma atenção especial. Então, hoje a nutrição clínica é mais difícil, sim, tá bom? Para quem não tem networking, ou tem pouco, ou tem o mínimo, ou até mesmo tem um networking, mas são pessoas que não são da área, então meio que não vai adiantar de nada, tá bom? Não esqueçam, é muito importante que vocês escolham a área a ser seguida, pelo menos uma pré-definição da área que você quer seguir, tá bom? Porque assim, como eu falei na primeira pergunta, se eu escolhi nutrição clínica, sem networking é um pouco mais difícil. As empresas tendem a ser um pouco mais minuciosas na contratação de nutricionista clínico sem indicação. Ponto. Lembrando, gente, que aonde você fez a faculdade nem sempre interfere, tá? Nem sempre interfere na sua contratação. Então, porque eu não fiz Mackenzie, significa que eu não vou entrar? Eu não fiz USP, eu não vou entrar? Eu não fiz PUC, não vou entrar? Não, não tem nada a ver. O que vai mandar mesmo é a sua qualificação. E na hora do processo seletivo, saiba falar, saiba responder, né? Saiba o mínimo da área, mesmo que você não tenha o conhecimento prático, mas é de extrema importância que você saiba o mínimo sobre a nutrição clínica. Pergunta 2. Como entrar na área escolhida? Eu acho que entra muito na primeira pergunta que eu acabei falando, né? Eu já meio que respondi. Você entra na área escolhida como? Nutrição clínica, claro, plataformas que fazem contratações e networking. Conheça pessoas que estejam envolvidas na área ou atuam na área,
ou tenham conhecidos na área e seja um bom profissional, porque ninguém vai indicar a pessoa que não sabe fazer nada. Muito importante vocês saberem disso. Ah, não é? Então quer dizer então que eu tenho um network, eu conheço meio mundo, e aí a pessoa vai me ajudar? Você sabe o que você está fazendo? Ah, eu não tenho prática, mas você estuda para entender? Na hora de colocar em prática, será que você vai conseguir colocar em prática? Então, esse é o ponto principal, tá bom? Agora, falando de área esportiva, gente, a área esportiva, eu acho que para mim é muito básico falar. Por quê? A nutrição esportiva, para mim, é 100% networking, ou seja, é 100% você meter as caras e fazer essa amizade empresarial, digamos assim, tá? Então, hoje o autônomo, ele tem que correr atrás, ele manda mensagem para algumas academias de determinada região que ele escolher. Então, a nutrição esportiva, para mim, foi eu concluí minha faculdade, fui atrás de academias parceiras, né, que queriam, na verdade, fechar uma parceria e consegui fechá-las, tá? Pergunta 3. Diferença do mercado para esporte e clínica. Qual mais fácil ou mais difícil? Novamente, vamos lá. Qual mais difícil? Clínica. Clínica é uma área que você vai perceber que é um pouco mais delicado, como eu já comentei aqui na pergunta anterior, tá? E qual mais fácil ou mais difícil? Gente, de questão de conhecimento, eu não posso dizer para vocês, ah, clínica é mais difícil ou esporte é mais difícil. Você tem que ter feeling para o negócio. Se você não estudar, você nunca vai saber qual área que você vai querer seguir. Então, assim, qual que eu vou saber que é mais difícil? Não sei. Se eu não tenho atuação, se eu não estudo para entender, eu não sei. Agora, pensando em mercado de trabalho, hoje, a nutrição esportiva, você tem uma liberdade a mais para atuação. Por quê? A nutrição esportiva é, novamente, o que eu falei. Você vai fazer um network e vai começar a atender os pacientes com tudo que você já sabe, tudo que você aprendeu e vem aprendendo. Eu não estou aqui contra a clínica, tá? Ao contrário, eu amo clínica. Só que para mim, como eu falei no primeiro vídeo, a oncologia para mim, que era a área que eu gostaria de seguir, é muito pesada, tá? Pergunta 4. Qual área da nutrição é menos concorrida? Essa é boa. Por quê? A primeira é o AN, que é a unidade de alimentação que eu tinha comentado com vocês, que era para vocês pesquisarem no primeiro vídeo e colocar lá nos comentários, tá? E a outra é gerontologia. Nutri, o que é isso? Gente, gerontologia é a atuação com pessoas da terceira idade, são idosos, tá bom? Essa área não é muito concorrida. Pelo menos há 4 anos atrás, né, ainda na faculdade, era uma área que, na verdade, a gente nem falou muito. A gente entendeu um pouquinho, né, de como funcionava e tudo, mas não foi uma área que as pessoas mostraram interesse em seguir. E a professora que estava nos auxiliando na aula com relação aos cálculos, ela falou, né, ela reforçou que hoje a gerontologia, que é o cuidado com idosos, não tem muita procura, né? Não tem. Então a pessoa acaba atendendo a gerontologia, né, a nutrição em gerontologia, só que acaba sendo autônomo também. Então ele entra como um cuidador de idosos, mas não é este o nome dado para o nutricionista, ok? É para vocês entenderem que hoje o nutricionista ele faz home care, por exemplo. Então ele atende esse público que precisa de um pouquinho mais de atenção, porque são pessoas de idade. E a unidade de alimentação e nutrição, que é a UAN que eu comentei, também não é aquelas coisas assim, né? Ah, tem que fazer 200 refeições e aí eu tenho que fazer o cálculo de quanto que eu perco na cocção do alimento. Então, assim, é uma parte um pouco mais delicada também, digamos assim. Para quem não gosta de cozinha, não adianta arriscar, tá? Enfim, normalmente essa cozinha que eu tô falando, gente, não é a cozinha do hospital, por exemplo. Essa cozinha que eu falo é restaurante, tá? Então, nutricionista de restaurante. Hoje não é tão procurado, né? Você vai, qualquer pessoa abre um restaurante hoje e não sabe se tem qualidade, não faz teste de qualidade, não separa amostras.
A gente sabe que existe, né, gente? Mas o correto, grandes restaurantes, por exemplo, possuem o nutricionista da qualidade que faz esse trabalho de ir lá, tirar amostras, né, ver como que está o sabor, enfim, a qualidade, o armazenamento. Então é uma outra área que muito nutricionista não quer. Quinta pergunta. Experiências requeridas não tenho. O que eu faço? Isso é um ponto muito chato que eu acho que todo mundo pensa como eu vou expor agora. Acabei de me formar, fiz estágio. E agora? Eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar no hospital. O hospital pede no mínimo 6 meses ou 1 ano de experiência. Não tenho. Registrado em carteira, não tenho. Só tenho do estágio. E agora? Vocês entendem o porquê que eu falo que a nutrição clínica é um pouco mais difícil do que, por exemplo, do esporte? Entende? Hoje o esporte você tem autonomia, certo? Você pode ser um autônomo tranquilamente. Já o pessoal de clínica tem todos os requisitos. Então, gente, essa questão da experiência é uma coisa muito chata. E aí entra na onde eu quero falar sobre a terceirização, tá? Vamos falar um pouquinho sobre terceirização. Hoje, a terceirização, ela tende a pagar um salário horroroso, horroroso para nós nutricionistas. E hoje, eles são considerados a porta de entrada do nutricionista clínico para o mercado de trabalho. Tá? Então, assim, como nós vemos a terceirização como uma porta de entrada, fica muito difícil, talvez, seguir o conselho do professor na faculdade. Porque normalmente o professor fala assim, pessoal, se vocês aceitarem o salário, se vocês aceitarem o salário de uma terceirizada, vocês estão rebaixando a classe. Mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, gente, porque assim, quando a gente sai da faculdade, normalmente a gente já sai na emoção, na adrenalina de nossa, meu Deus, eu tenho que ir, eu tenho que estar e fazer, e eu quero atuar porque é incrível, e eu quero pôr em prática tudo que eu aprendi. Então a gente está naquela emoção e é super normal, super normal. Então, assim, o meu conselho para vocês. Eu sei que o professor não vai concordar comigo, talvez, né? Vai falar, não, mas não pode rebaixar a categoria e tal, e tal. Só que, se o hospital não nos dá a oportunidade de ser direto deles e nos ensinar, talvez nos moldar conforme as regras deste hospital, a terceirizada acaba ensinando. E você sabe hoje que a terceirizada, sim, é uma loucura, né? Empresas terceirizadas costumam ser uma loucura. Você ganha um conhecimento assim fora da curva, então é muito bom. Só o salário que realmente não é tão atrativo, tá? Mas eu não acredito que seja uma coisa ruim para nutricionista clínico, tá, gente? Bom, pessoal, vamos lá. Pergunta 6. Ser autônomo é ruim? No meu ponto de vista, não é ruim. Então, você tem liberdade de horário, você consegue abrir mais agenda, você tem algumas liberdades, né? Você recebe, às vezes, até mais do que uma pessoa que é CLT, porque tem um montão de desconto. Mas, por outro lado, você tem a situação de ter que se controlar nos gastos. Então, assim, eu recebo X por dia de consultas. Se você não se programar, esse dinheiro vai indo embora que nem água. Não esqueça que você não tem 13º. Não esqueça que você não tem ticket, alimentação, refeição. Não tem, tá? Você não sabe qual o dia que você vai atender mais, o dia que você vai atender menos. Sabe? Por você não saber, porque normalmente o CLT tem um dia específico, às vezes ele recebe 2 vezes no mês, né? Então ele recebe um salário, depois ele recebe um vale. O nutricionista autônomo não tem isso, o autônomo em especial não tem isso, então ele tem que saber se controlar financeiramente, tá? Esse é um ponto importante a ser falado.
Eu, falando de mim, eu particularmente não tenho problema em ser autônoma, tá? Como eu faço outra faculdade de outra área que me disponibiliza uma outra oportunidade, então eu faço hoje trabalho de educação física, né, na prefeitura de São Paulo. Então eu trabalho aqui em São Paulo como professora de educação física, tá? Mas eu não largo os meus pacientes, não largo a minha agenda. Mas não acho que seja uma coisa ruim. Inclusive, acredito que essa é uma das melhores opções para você que está tentando entrar no mercado. Mas para você que está tentando entrar no mercado clínico, por exemplo, né, que é um mercado um pouco mais difícil, ou até mesmo o ano, não sei. Mas você que está esperando entrar no mercado de nutrição, eu indicaria que você iniciasse esse tipo de atendimento. Agora, se a pessoa for travada, tiver muito medo de falar, não gosta mesmo, aí tudo bem. Aí a gente também não pode obrigar a pessoa a fazer isso, né? Nem todo mundo gosta mesmo do esporte. Mas é uma boa ideia para quem ainda está tentando entrar em outra área da nutrição, tá bom? E pergunta 7: como iniciar a vida autônoma? Quando eu terminei a faculdade, na verdade faltavam 2 meses para eu finalizar a faculdade, eu já comecei a mandar mensagens para diversas academias da região de Ferraz, que é onde eu morava ainda, para fazer atendimento. Eu estava recém-parida, tá? Então, assim, tinha acabado de ganhar meu filho, estava sobrepeso, amamentando, exausta, sem dormir, enfim. Mas eu precisei meter as caras. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu não vi a hora, né, de sair da faculdade para atender e falar que eu tenho CRN, ninguém poder me prejudicar, porque eu podia fazer dieta, eu podia carimbar, eu podia usar avental, enfim, tá? Então, você que está aí, talvez, pensando, né, como que eu inicio isso? Rede social, gente, networking. Manda mensagem, pô, eu moro em São Paulo, eu moro, sei lá, Belo Horizonte, enfim, no lugar onde você morar, né? Faça networking com a região que você mora hoje. Porque a sua distância também para fazer o atendimento é muito importante, porque assim você também não se desgasta e consegue aumentar a grade de horários para atender mais pacientes para aquela academia X, caso ela seja sua parceira. Então, minha dica fundamental, gente, cria conteúdo no Instagram, faz dança, entra no ritmo mesmo, só que ensinando. As pessoas gostam muito disso. Você que tem facilidade com a internet, tem facilidade com celular, né, gravações, gente, capricha, faz seu atendimento, vende e-book, mostra o que você faz no seu atendimento, né, vende o seu peixe todos os dias, coloca na internet, é muito válido. Então, primeiro ponto, quero começar do autônomo, o que eu faço? Minha resposta para você é atuação. Vem para a internet, mostra o que você faz, cria conteúdo, faz networking. Não quero internet, não gosto de internet, não gosto de Reels, não gosto de vídeo, não gosto de YouTube, não gosto de TikTok, não gosto de Quai, não gosto de o quê, não gosto de nada dessas coisas. Networking. Embora a internet também precise de networking, mas assim, quero estar fora das redes sociais. Não tem problema. Vai nas academias, manda direct, gente. Mostra o seu trabalho. Pô, posso fazer uma reunião com você? Ah, eu gostaria de apresentar o meu trabalho, eu gostaria de te explicar como que funciona. Gente, é super fácil a questão da parceria. Essa foi a última pergunta. Hoje está um pouco corrido para mim. Talvez eu não consegui falar tudo que eu precisava falar. Eu prometo que nos próximos vídeos a gente vai entrando com esses assuntos novamente. Não muito focado, né, para não dispersar, mas eu vou continuar falando sobre isso com vocês. Inclusive, eu já quero deixar aqui novamente o recado de que você que tiver qualquer tipo de dúvida em relação a esse assunto especial do mercado de trabalho, novamente, deixa lá nos comentários, manda no direct, enfim, não tem problema de como que você vai querer fazer, mas se você tiver alguma sugestão de um outro tema também, que eu prometo que eu vou te ajudar e eu vou te responder, tá bom? E para finalizar, aquele padrão, recado básico e último, final, para você, primeiro, agradecer por você ter assistido até o final.
Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô muito feliz. Como eu falei, eu achei que o primeiro vídeo não teria nem visualizações, e o pouco que teve me deixou muito feliz. Recebi até mensagens de algumas pessoas falando: poxa, acabei de me inscrever em nutrição, né? E precisava muito desse vídeo. Teve outras pessoas que falaram: meu Deus, eu não acredito que você vai começar a gravar, tava esperando muito, eu gosto de ouvir você falar, não sei o quê. Ah, eu tava com saudade dos seus stories, não sei, tal, tal, tal. Então, eu tive bastante feedback positivo, então eu tô muito feliz. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. Deixa uma curtidinha para sua nutricionista, tá bom? E inscrição, né? Ativa um sininho aí, dizem que dá para ativar sininho. Ativa um sininho aí para você receber os vídeos novos, não perder nenhum, ficar por dentro de todos os assuntos, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Beijo.